É um dia quente de verão e você está voltando para casa depois de uma longa jornada de trabalho. Você está com fome, mas não sabe o que fazer para o jantar. Você seleciona o modo refeições rápidas no seu celular. Seu aplicativo sabe quais ingredientes você tem na geladeira e sugere algumas receitas com base nesses ingredientes, além de levar em consideração suas preferências e restrições alimentares. Depois de escolher a receita, o aplicativo se comunica com a sua geladeira para garantir que todos os ingredientes necessários estejam disponíveis e frescos. Caso algo esteja faltando ou vencido, a geladeira solicita automaticamente uma entrega ao supermercado mais próximo ou sugere um substituto. E se eu te disser que você já pode fazer isso desde 2011? É incrível! Eu não tenho essa geladeira por quê? Eu não quero isso. Não. Muita comodidade. Nossa, eu fico me perguntando por que eu não tenho ela, porque a última geladeira a gente comprou em 2012, por exemplo. Meu Deus, existe isso. No dia 2 de setembro de 2011, em Berlim, capital da Alemanha, aconteceu a edição número 47 da IFA, que em português significa Exposição Internacional do Rádio de Berlim, a maior e mais antiga feira de eletrônicos do mundo. Durante seus quase 100 anos de existência, a IFA apresentou ao mundo tecnologias inovadoras, como TVs LCD e widescreen, o primeiro celular GSM, a primeira fita cassete que gravava, um armário que desamassava roupas e uma geladeira Samsung. Com design avançado para a época e um pequeno visor digital, essa geladeira inteligente fazia compras, mostrava receitas e até tuitava. O tempo foi passando, os modelos foram evoluindo e hoje em dia é possível encontrar com muita facilidade modelos como a Samsung Inverter Family Hub e a LG Smart InstaView, que permitem ver o interior da geladeira a qualquer momento sem abrir a porta, apenas deslizando na superfície ou acessando pelo celular. Além disso, são capazes de mostrar quantos alimentos você tem, quantos dias faltam para vencer e também fazer as compras. Mas você pode se perguntar, como esses e outros dispositivos domésticos que se conectam à internet, como luzes inteligentes, fechaduras eletrônicas e sensores de temperatura fazem seu trabalho? Como a geladeira sabe que já é hora de comprar o leite? Uma dica, eles são inteligentes. E essa inteligência não é natural. São só 3 palavras, mas milhares de aplicações. Internet das coisas. É por meio dessa tecnologia que os donos de geladeiras, lâmpadas e até mesmo carros inteligentes podem economizar minutos preciosos do dia a dia para fazer outras coisas, digamos, mais interessantes. Então, aqui desde a entrada com o carro na garagem, já é acionada uma luz automática da garagem. A minha entrada, ela é controlada por uma biometria. Então, ali com a senha, eu não preciso mais de chave para entrar dentro da minha casa. Eu digito uma senha e a porta se abre. Eu já deixo cenas da automação programada. Então, por exemplo, todos os dias, às 18 horas, o meu jardim é irrigado automaticamente. Então, isso traz uma facilidade para o dia a dia. E uma coisa bem bacana é que se o sensor capta que teve uma chuva ou que a terra está molhada, a automação ela não é acionada. A tecnologia avançou bastante nos últimos anos, tanto que pode até mesmo assustar algumas pessoas. Mas por mais estranho que pareça, a internet das coisas não é algo tão recente assim. Thaís dos Santos, episódio 1. Em 1990, vai acontecer uma feira anual de tecnologia da informação, que é uma tecnologia, né? É uma área da informação, não é qualquer tecnologia. E anualmente tem feira e nessa feira 2 pesquisadores vão receber um desafio. O desafio é o seguinte, eles têm que criar uma torradeira que funcione usando a internet.
E aí eles vão então partir para esse desafio e eles conseguem apresentar na feira uma torradeira que é ligado através de sem fio e tal, e super funciona e é um sucesso na feira. Então, nesse contexto de criação, de usar elementos físicos que você já usa no seu dia a dia e ligar com o mundo da internet, é o que a gente vai chamar de internet das coisas. Nada mais é do que objetos, né, interconectados com a internet. Então hoje você tem geladeiras inteligentes, ar-condicionado, brinquedos, lâmpadas inteligentes. E ele vai ser oficializado nesse nome numa reunião de Kev Ashton com empresas, e ele vai acabar usando esse nome. O que vai acontecer é que as pessoas vão acabar incorporando isso no dia a dia. Ela já foi vista como luxo, né, como supérfluo. E hoje em dia as pessoas entenderam que a automação ela veio para agregar valor no cotidiano, né? Quando a gente imagina a internet das coisas, a palavra internet dá a entender que é coisa muito recente, porque a internet vai ser popularizada nos anos 90. Mas se a gente pega esse conceito, ele já existe faz tempo. Um exemplo é um desenho que é bem comum da sua nostalgia, talvez os mais velhos aí cresceram assistindo a família Jetson. Now, for the first time ever on DVD, it's The Jetsons, the complete first season. 24 original episodes including... Que era uma família que vivia em casas tecnológicas com um robô mordomo, onde tudo era conectado por internet, e esse desenho é do ano de 62. Então, a gente já tem essa ideia no imaginário das pessoas. Por exemplo, se a gente não está em casa, se a gente está viajando e tem uma entrega para ser feita, ou até mesmo as pessoas que trabalham aqui em casa, eu consigo liberar remotamente a entrada da pessoa. E para muitas pessoas que têm pet, né, em casa, querem saber como é que estão os animaizinhos, os bichinhos, se estão sendo alimentados, se estão, né, bebendo água, também já existe no mercado um aparelho onde você consegue, da onde você estiver, liberar água e ração para que ele se alimente de forma adequada. Com o tempo, as pessoas passariam a adaptar a internet às suas funções. Então, eu não tenho tempo de fazer um pão, torradeira elétrica. Eu não tenho tempo de fazer compras, minha geladeira compra coisa. Eu não tenho tempo de ver um filme, então tá lá um catálogo que já vê o filme que eu quero assistir. Então, ele disse que a própria rotina das pessoas já traria isso à realidade. Vou receber amigos para fazer uma festa, um jantar, eu crio cenários, então assim, eu consigo colocar nessa cena a iluminação, o ar-condicionado, o volume do som, o canal da televisão que eu quero, ou o clipe, e controlar o volume. Então, com um clique, em menos de 1 segundo, o cenário ele já é transformado para receber e para atender aquele tipo de evento. Agora que o conceito está padronizado, grupos tomando conta, já está oficializado, também está se tornando popular, a gente tem uma palavra que é muito importante na área de tecnologia. Na verdade, não é uma palavra, é um termo, que é Machine Learning, que é a ideia de que as máquinas aprendem. Ela simplesmente, você consegue que ela realize uma função sem precisar programar ela para isso. E quando isso é juntado, né, com a internet das coisas, isso gera um boom na tecnologia. Que agora você substitui processos que eram feitos de forma manual por processos que agora são todos automatizados. Esse é o caminho que vai levar para a inteligência artificial. A inteligência artificial é um campo amplo que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como o reconhecimento de fala, visão computacional, raciocínio, tomada de decisão e planejamento. Acontece que, por trás de um código de inteligência artificial, existem seres humanos que precisam programar diversas variantes para que o produto final possa pensar por eles. E o Machine Learning, ou aprendizado de máquina, veio para tornar esse trabalho um pouquinho mais fácil. Quando a gente fala sobre o surgimento da inteligência artificial, a gente precisa deixar bem claro que é muito antes até da própria internet como a gente conhece hoje. A gente olha o ChatGPT, a gente olha a inteligência fazendo imagem, a gente acha que é algo muito moderno e revolucionário. Mas é que isso chegou na gente, o público leigo, eu pelo menos sou o último público que chega, né, os historiadores. E aí eu vejo isso e falo, gente, isso é incrível. Só que isso já existe há muito tempo. Opa, Mizel, tudo bem? Com o avançar do tempo, com o passar do tempo, percebeu-se uma necessidade de que a tecnologia evoluísse para um outro lado, para a parte de coisas mais abstratas, coisas que não são exatamente 0 e 1, certo ou errado, coisas que têm ali um meio termo,
que o ser humano consegue entender muito bem. Basicamente, inteligência artificial, e depois a gente pode até dar alguns exemplos, ela é muito diferente da computação comum, porque ela é capaz de resolver problemas e coisas que são mais abstratas do que necessariamente lógicas. Então você tem essa ideia de tentar fazer a máquina pensar já faz um tempão ali, desde a época da Segunda Guerra Mundial, que é quando realmente as pessoas percebem que precisam da tecnologia como aliado para ganhar uma guerra. Talvez você já tenha visto filmes sobre isso, mas era um momento que as pessoas estavam no desespero e a gente precisa melhorar, porque todo mundo queria internet trabalhando para ela. Muitas vezes a gente associa de repente aos filmes, aquele robozinho, aquela pessoinha entrando, e não necessariamente seria isso. Quando a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes é um programa, alguma coisa que está funcionando no seu celular, que está funcionando na sua TV, que está funcionando no seu computador ou na internet. Mas assim, nesse momento, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de algo muito mais próximo a um computador ali do que necessariamente físico, né? Quem está acompanhando aqui pode ser que conheça a Esperança. A Esperança fala com muitas pessoas todos os dias. A Esperança é a instituição, talvez, que mais mande mensagens de WhatsApp no Brasil. Ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção, estudando a Bíblia com as pessoas, respondendo perguntas para as pessoas. E ela já faz isso há muitos anos. Então, existe todo um trabalho de bot aliado à inteligência artificial que estuda a Bíblia com as pessoas. Se você conversa com a Esperança e conversa com outros bots, outros trabalhos de inteligência artificial, você vai ver o nível que a Esperança está. Então, quando você fala de inteligência artificial, como funciona o processo que aí eles chamam de treinar uma inteligência artificial? Cria um primeiro estado de uma inteligência artificial e você vai trazer para ela uma informação. Então, toda inteligência artificial vai receber como um dado chamado bruto, que seria uma primeira informação. Imagina que esse dado bruto a gente vai trabalhar com um monte. Então, eu vou dar para ela 2 milhões de ois ou de pessoas falando como dado bruto. Nesse meio do caminho aqui, é uma coisa que não sou eu que programo. Na verdade, o que a gente faz? A gente vai treinar ela. Então, a gente vai colocar ela para executar a ação até que ela se torne boa naquilo. Quando a gente entra no ano de 50, a gente começa a ter uma máquina que ela é criada para jogar xadrez. Então, assim, a máquina ela é treinada com jogos e ela começa a se aperfeiçoar em jogos. E a gente sabe que o jogo de xadrez é um jogo que precisa de muito pensamento lógico, de probabilidade, de estatística. Então, imagina uma máquina fazendo tudo isso nos anos 50. Imagina que você tem um médico. O médico, para ele virar cirurgião, ele não vai ser cirurgião da noite para o dia. Se eu, por exemplo, quisesse virar cirurgião, não tem como semana que vem eu estar operando uma pessoa. Por quê? Existe uma etapa de aprendizado. Então ele vai fazer faculdade, ele vai passar por um estágio, enfim, ele tem um monte de coisas que ele tem que fazer até que ele consiga ficar bom naquilo e depois executar. E para terminar essa década de 50, vai surgir o termo machine learning. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a ideia é de que a máquina, ela aprende. Você não precisa programar todas as funções da máquina. Você simplesmente alimenta ela com vários dados e você ensina ela a pensar usando esses dados, a fazer um raciocínio, usando matemática, programação, e a partir de agora as máquinas estão aprendendo. Tempo de aprendizado de uma inteligência artificial. Vou ficar dando dados para elas, informações e ver o que ela consegue descobrir. Então no começo ela vai errar muito, ela não vai conseguir, e aí eu vou criando variações delas. E cada variação dessa inteligência artificial, a que acertar mais, eu pego aquela e vario ela de novo. Até ela se tornar tão boa em reconhecer aquilo que eu pedi, que o resultado que ela vai me dar vai estar ali entre 98% ou chegar a 99% de precisão. Existem, por exemplo, inteligências artificiais hoje que fazem códigos, então, por exemplo, páginas de internet, etc., melhor que um ser humano. Se você colocar um programador para escrever as linhas de código e você colocar a inteligência artificial para escrever as mesmas linhas de código, ela vai fazer muito mais rápido, muito mais leve e muito mais otimizado. Mas por quê? Porque foi treinado ao longo de muito tempo, foi criando todo esse processo para que conseguisse chegar numa inteligência que
entendesse e conseguisse fazer aquilo de uma forma precisa. Então você está usando a inteligência das coisas, a inteligência artificial, o machine learning, que é a máquina aprendendo, tudo junto, porque a internet facilitou essa conexão. Imagina que, inclusive, isso vai ser usado para criar sites em que procura fontes por toda a internet e te mostra o resultado. Você vai falar assim, inteligência, eu quero que você me dê todos os sites que falem sobre igreja. E ele vai fazer uma busca, ele pensa por você, ele busca por você e ele te entrega. Isso é o que a gente hoje usa de forma já muito costumeira. Mas agora você pode se perguntar, e daí? O que isso muda na minha vida? Bem, o avanço de uma tecnologia como a IA ou inteligência artificial ajuda e muito o ser humano em todas as áreas. Olha, eu poderia te pontuar muitas vantagens. Assim, na verdade, é difícil te dizer uma área ou algum tipo de profissional que não vai se beneficiar da inteligência artificial. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui que são um tanto quanto absurdos ou fora da curva para você entender o quanto isso evoluiu nos últimos tempos e o quanto isso tem nos ajudado a crescer como humanidade. Por exemplo, existem inteligências artificiais hoje que são capazes de desenhar. Então, você consegue, por exemplo, dizer para ela o que você quer e ela desenha aquilo para você. Existem inteligências artificiais hoje que estão sendo testadas que são capazes de dirigir um carro. Então, no começo, nos primeiros testes, ela cometia erros, ela não conseguia todo aquele processo de aprendizado que a gente conversou. Mas agora já tem inteligências artificiais que dirigem carro melhor do que o ser humano. Até que, em 2011, é usado essa inteligência para algo que está no seu bolso, provavelmente, que é a sua assistência pessoal. Se você tem iPhone, é a Siri. Se você tem a Amazon, você tem a Alexa. Se você tem a Microsoft, você tem a Cortana. E se você tem a Google, você tem o assistente Google. E eu não vou falar aquelas palavras mágicas para não ativar o celular de ninguém aí de onde você está assistindo. Mas quando você dá o comando, ela simplesmente ativa, você pergunta o que você quiser e ela te entrega a busca pronta, ou ela coloca o vídeo que você quiser, ou ela conta até a piada para você. Se você pedir para cantar, ela canta para você. Então, a inteligência artificial virou algo banal, virou algo que você fica ali... fulana, vai lá, me conta uma piada hoje. E ela conta. Olha como a gente pode usar isso para grandes eventos, grandes coisas. E tem muitas utilizações que têm salvado, inclusive, vidas. Tem uma empresa que está desenvolvendo um aparelho, ele é um aparelho como se fosse um relógio. Você coloca e ele consegue medir mais de 300 funções do seu corpo. Então ele sabe como está o seu coração, o seu pulmão, se você tem algum problema no sangue. Enfim, ele fica ali o tempo inteiro medindo. E utilizando a inteligência artificial, ele consegue comparar a sua anatomia, onde você nasceu, a sua genética, e dizer para você com anos de antecedência se você vai desenvolver alguma doença ou ter algum problema. Existem inteligências artificiais hoje que conseguem acertar mais do que um médico, qual que é o diagnóstico da pessoa. E não só acertar o diagnóstico, como dizer se ela vai ter predisposição a alguma doença. Como que ela faz isso? Ela tem um banco de dados de milhões de pessoas, então ela consegue comparar situações e descobrir pessoas que têm a genética parecida ou têm situações parecidas, e ela consegue dizer qual doença você tem ou qual doença você pode ter. Isso com mais precisão que o médico. No estudo que eles fizeram, os médicos acertaram em torno de 70% e a inteligência artificial 95%. Então é um grande avanço. Mas por mais que aqui na América do Sul, tecnologias como carros elétricos e doutores robóticos não sejam exatamente comuns, a inteligência artificial está cada vez mais presente nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Vou dar alguns exemplos que eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo em algum momento já utilizou e não sabia que era uma inteligência artificial. Quando você pega o seu Facebook, o seu Instagram, qualquer rede social, existe uma inteligência artificial por trás que analisa o seu comportamento e entende o que é interessante para você ver. Então, ela vai te sugerir amigos, ela vai te sugerir publicações de coisas que ela acha que é interessante para você. Então, isso é uma inteligência artificial por trás que faz. O outro exemplo seria o do Google Maps. O Google ele consegue mensurar o trânsito a partir do telefone das pessoas. Então, o que acontece? Se eu estou dirigindo um carro e estou com um celular, ele sabe que tem alguém ali ocupando aquele espaço. A partir desse momento, ele sabe que ali está trânsito. É uma inteligência artificial que resolve esse problema para você. Então, existem várias aplicações de inteligências artificiais que a gente utiliza todos os dias e a gente não sabe. Mas muito além de mostrar publicações e guiar motoristas, novas tecnologias como a inteligência artificial
podem ser nossas aliadas na pregação do Evangelho. A pergunta é correto usar esses recursos na obra de Deus? Pastor, pode orar, por favor? O Senhor é a primeira gravação de hoje. Vamos orar. Sabe que dentro do mundo cristão existem dois tipos de pensamentos. Um deles é um pouco estranho, que é ser resistente a tudo que é novo. E essa resistência nos levou a perder tempo. Se a gente olha para a história da igreja, perdemos muito tempo para não entrar na tecnologia do momento. Quando apareceu o rádio, a televisão, muitos se levantaram e disseram que esse não era o método adequado para poder pregar o Evangelho. Mas com o tempo, a gente percebeu que isso são apenas ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos para que o Evangelho possa ser pregado em todo o mundo. Pastor Dailson, episódio 2, take 2. Vamos buscar para o tempo de hoje redes sociais, redes de pesca, novas ferramentas digitais, oportunidades de Jesus alcançar o coração das pessoas. Então eu tenho certeza que não só Jesus, mas todo o projeto missionário pós-Cristo, todo o cristianismo que sempre se fez uso dos veículos de comunicação, ele não pode parar no tempo. E eu gosto de dizer que é melhor você errar por fazer do que você não errar por nunca fazer. Há tantas histórias de pessoas que foram impactadas 3 da manhã. Quem queria bater na porta de alguém que está sofrendo às 3 da manhã? Mas Deus, através da tecnologia, chegou até essa pessoa para dizer: há esperança para você. Sabemos que muitos dos novos recursos tecnológicos não foram criados por cristãos. A inteligência artificial, por exemplo, foi criada por um ateu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas não podemos achar que, por esse motivo, usá-la seria um pecado. Ainda mais quando o objetivo é salvar vidas com a mensagem do Evangelho. Não demonize a ferramenta. Não demonize o veículo. O veículo tem motorista, tem passageiro e tem destino. Isso muda por completo a relevância ou não desse veículo. Para um marceneiro, o martelo constrói casas. Para um assassino, ele mata pessoas. A ferramenta ela é sempre algo que não tem moral envolvendo a ferramenta. Agora sim o conteúdo dela. Então, pode ser pecado e pode não ser pecado. TV é uma bênção. TV pode ser uma maldição. Celular é uma bênção. Celular pode ser uma desgraça. Eu sempre me pergunto o que os apóstolos teriam feito com a tecnologia que a gente tem hoje. Somos uma geração muito privilegiada. O apóstolo Paulo, ele usou as ferramentas da sua época para chegar a corações não conversos. Quando ele foi para Atenas, por exemplo, ele usou até mesmo frases dos poetas gregos. E isso alguém pode dizer: mas isso é secular. Mas ele usou para captar a atenção das pessoas e levá-las a um conhecimento maior. Jesus foi um grande comunicador que usou as ferramentas disponíveis na época para levar a mensagem do seu Pai ao maior número de pessoas possível. Ele usou histórias, parábolas e metáforas para explicar conceitos complexos de uma maneira simples e compreensível. Ele usou exemplos práticos e experiências cotidianas para transmitir sua mensagem. Todos esses elementos potencializaram ainda mais o conteúdo sagrado que ele tinha para compartilhar. Mas e se ele vivesse nos dias de hoje? Você acredita que ele usaria as novas ferramentas? Se Jesus vivesse no nosso tempo hoje, eu não acho que ele usaria de redes sociais, de ferramentas de comunicação. Eu tenho certeza. Por quê? Porque biblicamente você vê que Cristo sempre usou de todas as maneiras possíveis de causar o impacto no seu público-alvo para a mensagem que ele queria apresentar. Jesus sempre nos deixou o exemplo. As parábolas eram janelas abertas para as pessoas entenderem, para elas entrarem num 3D imaginativo. Então hoje, o que seria você poder usar realmente de ferramentas de imersão para que a mensagem da cruz seja ainda mais poderosa? Certamente Jesus usaria e por isso nós temos que usar. Provérbios 2,6 diz que se o conhecimento e a sabedoria vêm de Deus, então agora os cristãos precisam, acima de tudo, usar com sabedoria tudo o que aparece com a inteligência que vem do céu, como todas as outras coisas que a gente precisa usar corretamente. Então isso não é um insulto ao poder de Deus ou à criação, porque Deus nos fez seres livres e inteligentes, e tudo que o ser humano cria não é por sua própria capacidade, mas sim pelo conhecimento que ele recebeu de Deus.
E a Igreja Adventista já está usando essa e outras ferramentas para acelerar ainda mais a volta de Jesus. A Novo Tempo tem um robô chamado Esperança. Mais de 1 milhão de pessoas estão estudando a Bíblia e isso eu chamo de oportunidade. A tecnologia nos trouxe a oportunidade de alcançar pessoas que não seriam alcançadas de outra forma. Que venha todas as possibilidades de inteligência artificial, que nós possamos usar das ferramentas de maneira inteligente e aí, sendo ferramenta missionária, não é pecado, é bênção. Os cristãos precisam se colocar nas mãos de Deus e usar tudo que está no nosso alcance, porque cada dia mais uma pessoa precisa conhecer o plano de salvação.